Olá, às vezes não temos noção do quão impactante ou quanta diferença pode fazer pequenos ajustes, pequenos detalhes. Às vezes apenas alguns graus de variação em determinado componente, em determinado ângulo, fazem uma diferença grande ou podem fazer uma diferença grande no conforto, na funcionalidade do próprio sistema de posicionamento e de quem usa essa cadeira, quem usa esse sistema de posicionamento. E há um exemplo que me ficou retido, que me ficou gravado. Existem outros exemplos, mas este marcou-me de alguma forma porque um detalhe fez uma diferença muito grande a um problema que já se arrastava há meses e que não estávamos a conseguir resolver. Isto é um caso de uma senhora que estava a utilizar uma cadeira de rodas elétrica com assento moldado. Há aqui um vídeo que eu falo sobre assento moldado e que assento moldado não quer dizer ou não é necessariamente ligado a casos onde não há participação, onde não há função, e este é um caso de uma pessoa bastante ativa, dentro das suas possibilidades, como é óbvio, mas que conduzia cadeira de rodas elétrica. E foi aplicado um assento moldado. Essa pessoa já conduzia cadeira de rodas elétrica há bastante tempo, com um sistema de posicionamento que a deixava desconfortável, em termos de suporte postural não era interessante. Percebíamos que conseguíamos melhorar ali, ou não muito, mas alguma coisa conseguíamos melhorar o alinhamento postural, a resposta postural. Isso ia facilitar a interação, melhoria até da posição da cabeça e do campo visual para conseguir interagir mais, mesmo para a condução da cadeira. Mas voltando então ao ponto, foi feito um assento moldado numa cadeira de rodas elétrica, foi entregue, foi ajustado, aparentemente estava tudo bem. E essa senhora foi usando cadeira de rodas elétricas com o assento moldado. Passado algum tempo, confesso que já não consigo precisar dizer ao certo quanto tempo, umas semanas, um mês, 2 meses, não foi muito tempo, mas passado algum tempo, lá está, 2 meses, ligaram-nos, ligaram a falar sobre o caso que aquela senhora, aquela pessoa não estava a conseguir estar muito tempo na cadeira, ou às vezes até estava, não se queixava, só que depois quando tiravam da cadeira e percebiam que estava a ficar bastante marcada na zona glútea, estava ali a ficar desconfortável, começou a não conseguir tolerar tanto tempo na cadeira, e nós fomos lá então para tentar perceber o que é que se estava a passar, o que é que se podia fazer para resolver o problema. Então, na altura, fomos perceber onde é que estava a zona de pressão, onde é que estava a ficar marcado, onde é que estava a ficar mais pisado, e mudamos a espuma, ou seja, abrimos a capa do molde, retiramos um pouco de espuma nessa zona para tentar aliviar a carga nessa zona, identificamos a zona e retiramos espuma. Colocamos uma espuma mais macia. Isto é importante perceber, nós não acrescentamos espuma ao que já estava. Nós escavamos aquela zona, retiramos, e a espuma que pusemos nesse espaço que foi retirado foi uma espuma mais macia, para tentar fazer aí um alívio de pressão, uma descarga. E entretanto fomos experimentar, olha, vamos deixar assim e vamos experimentar mais algum tempo. Passado algum tempo continua a não funcionar, voltamos, o mesmo problema mantinha-se, voltamos a ir lá, e escavámos um bocadinho mais, retiramos um pouco mais de espuma, abrangemos mais a área onde se tentou ali retirar a pressão. Ok, agora vamos voltar a experimentar. E a senhora foi experimentando e o problema mantinha-se. Entretanto, depois de já tentar algumas soluções, eu também não sei dizer ao certo se foram 2, 3 vezes que fomos lá fazer este processo de tentar fazer alguns ajustes, algumas alterações para resolver o problema, decidiu-se, ok, vamos fazer um molde novo. Não estamos a conseguir resolver, já se tentou aqui várias coisas, vamos fazer um molde novo. E marcou-se tirar um molde novo. Tudo certo, fomos fazer o molde novo. Entretanto, está o molde feito, a senhora está impecável, sinto-me bem, estou confortável, pode-se fazer o scan do molde, é isto que avança, está tudo certo. E eu coloquei o molde novo, o desenho do molde novo, né, com as espumas que usamos, com as almofadas que usamos, coloquei ao lado do molde atual que estava a ter problemas, o desenho do molde novo. E aquilo suscitou-me ali alguma dúvida, um alerta, um sinal de alerta. Eu, calma, porque este molde que nós estamos a fazer novo é exatamente igual ao molde atual que não está a funcionar. E está-nos a dizer que aqui está confortável, que está a funcionar, alguma coisa aqui pode não estar bem. Ou não teve tempo suficiente no molde para perceber se está confortável, se não está,
ou então alguma coisa aqui temos que entender, porque o molde parece exatamente igual ao antigo, o atual, o que está a usar, e o atual está a trazer problemas. Então fomos tentar perceber, olhar para o molde, tentar perceber o que é que eventualmente ali estaria diferente, porque é que não estava confortável ali no outro, e acabámos por perceber que o molde novo tinha o ângulo entre o assento e o encosto um pouco mais aberto do que o molde atual, antigo, que estava a ser usado. Disse, ok, então calma, temos aqui uma variável que nunca nos lembramos de ver, de considerar, que é o ângulo entre o assento e as costas neste assento moldado. Então fomos perceber se aquele molde tinha flexibilidade para poder abrir um pouco mais o ângulo. E havia essa flexibilidade no molde. Então o que nós fizemos foi abrimos o ângulo do encosto, baixamos as bengalas e aplicamos e fixamos o molde. E então o assento moldado atual conseguimos abrir um pouco o ângulo desse assento. Disse, ok, o molde do novo está feito, só que agora, antes de avançarmos com a encomenda deste, vamos ver como é que funciona, o que é que resulta desta alteração do ângulo. A verdade é que essa alteração do ângulo, e foi um ponto na bengala da cadeira, não sei precisar quantos graus, mas foi uma coisa mínima, essa alteração do ângulo resolveu o problema. E já não foi preciso molde novo, e aquela senhora passou a conseguir usar a cadeira e aquele assento moldado sem desconforto, sem fazer zona de pressão, sem ficar, sem ter os problemas que estava a ter até aquela altura. Por isso, às vezes, pequenos ajustes têm realmente um impacto muito grande. Não sei se já tiveste alguma experiência deste género, se tens alguma dúvida, sente-te à vontade para partilhar nos comentários. Segue-nos para mais vídeos como este. Um abraço.